Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da vitória do Corinthians sobre o Velo Clube, 1-0 fora de casa para o Alvinegro. Gol do Yuri Alberto no final da partida. O Yuri Alberto fez o gol aos 45 do segundo tempo. E com essa vitória, o Corinthians sobe aí na tabela. Vamos trazer o Zé Elias falando sobre a partida. Vamos reagir aqui no nosso canal. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu volto trazendo a classificação atualizada do Paulistão 2026. Estaduais pelo Brasil. Corinthians terminou agora há pouco, hein? Foi até Rio Claro, venceu o Velo Clube, o gol ali no apagar das luzes. É o nosso primeiro assunto, essa vitória do Corinthians, que ajudou e muito, hein, Zé? Nós olhávamos aqui, estávamos acompanhando o jogo juntos. Em termos de classificação, principalmente, essa vitória muito importante para o Corinthians. E um jogo abaixo do time lá em Rio Claro, né? Hoje teve Garro, mas também pouco produziu esse meio do Corinthians. Depois o Dorival vai soltando um jogador ou outro. O Yuri Alberto entra com o jogo rolando e acaba marcando esse único gol da vitória, enfim. Mas se esperava mais desse Corinthians em desempenho? Não, sem dúvida, né? Se esperava-se muito mais. É que é um time mesclado, né? Vamos dizer assim. O Dorival tem falado isso, que ele vai dar rodagem para todos os jogadores do Corinthians, para que quando começar o Campeonato Brasileiro, o time possa estar mais ou menos equilibrado em relação à quantidade de números de minutagem, né, para os jogadores. Mas foi um jogo bem abaixo. O Corinthians não consegue marcar pressão, não consegue pressionar o Velo Clube. O Velo Clube praticamente jogando no contra-ataque, o time com muita lentidão para fazer as trocas de passes, e aí fica muito fácil, né? Ficou muito fácil para a equipe do Velo Clube marcar. Praticamente no primeiro tempo só chute de longa distância, o Vitinho, o Guinegão. No segundo tempo já foi um pouquinho melhor, tentou sair um pouco mais para o jogo, né? Mas aí surgiram os espaços para o Velo Clube, principalmente aproveitar essas faltas laterais, né? Que no primeiro tempo nós tivemos duas oportunidades, se não me engano, para o Velo Clube. No segundo tempo essa bola também aí com o número 5, né? O Marcelo, que é o capitão da equipe do Velo Clube. Mas assim, time do Corinthians bem abaixo. Alguns jogadores eu acho que precisam entender que essa é a oportunidade para mostrar serviço, para falar para o treinador: estou aqui, pode contar comigo. Por exemplo, o próprio Vitinho fez um bom jogo, mas ele pode render mais, né? Você tem o Charles, eu acho que o Charles poderia jogar um pouquinho mais. O Matheus Pereira também, ele é muito bom com a bola nos pés em relação a fazer passes entre as linhas, viradas de jogo, mas ele precisa dar um pouco mais de ritmo, né, para essa equipe do Corinthians para poder jogar, especialmente quando ele joga como um primeiro volante ali. E aí no finalzinho do jogo, né, o Vitinho tentando a jogada, o Yuri Alberto tinha acabado de entrar, entrou com 70 minutos de jogo, né, junto com o Mateuzinho, com o próprio o Bidon, tem o Pedro Raul também, o Dorival mudando a forma de jogar da equipe do Corinthians para justamente tentar ter mais homens na área ali para pressionar a equipe do Velo Clube, mas muito abaixo. Eu acho que o Corinthians pode render um pouquinho mais, como eu falei aqui, né? Os jogadores que entram poderiam, né, utilizar esse jogo como uma pré-temporada, mas para se condicionar, para mostrar para o treinador que tem um pouco mais de condição física, técnica, se colocar em prontidão para o treinador. Eu estou gostando muito do André. O André, falei no primeiro comentário aqui, né, logo, que para mim ele lembra muito o Gilmar Fubá. Meu último jogo no Corinthians foi o primeiro do Gilmar Fubá, então eu tenho uma lembrança muito boa do Gilmar, o jeito de correr, a entrega, né? Ele vem fazendo bons jogos. Lógico que é jovem, comete alguns erros que é natural, né? Não tem jeito, a experiência e o tempo vão dar um pouquinho mais de tranquilidade para ele jogar, mas acho que o Dorival provavelmente vai falar que está satisfeito com o resultado, um jogo, uma vitória importante, que coloca o Corinthians na condição de classificado, né, do grupo ali, porque até então o 0-0, o Corinthians estava fora da zona de classificação, mas tem que render um pouquinho mais. O Dorival tem que cobrar um pouco mais dos jogadores para que, pelo menos a parte física, eles possam jogar e pressionar as equipes adversárias. Uma coisa são os clássicos, que a gente entende o respeito. E não é desrespeitando o Velo Clube, mas é entendendo a distância que existe entre um clube, né? A distância técnica, física, tática, para o outro. Então, o Corinthians, de investimento, o Corinthians deveria sim pressionar um pouquinho mais e jogar um pouco mais. Acho que o Corinthians está na hora de jogar um pouco mais. E tem o que você falou, além do aproveitar desses mais jovens que o Dorival também tá utilizando, né, Zé? Quem ainda está chegando, a gente falava lá na redação do Milans também, o lateral. Pedro Milans, né? Como ele tem
Hoje eu acho que ele fez um bom jogo, né? O primeiro jogo, você entra muitas vezes um pouco inseguro para ver o que vai acontecer. A questão da falta de entrosamento, são poucos dias de treinamento, né, juntos. Então, você não sabe se você gosta de receber a bola na frente, se gosta de receber a bola aqui. Essa é uma questão, né? Porque o Corinthians ainda tem essas novas peças, o Gabriel Paulista também é recém-chegado, mas já... Tem todas essas situações, né? Por isso que eu falo sempre, né? Quando você tem esses jogos, normalmente a maioria dos grandes clubes usam os campeonatos regionais para dar minutagem para os seus jogadores, para quando começar o Campeonato Brasileiro, eles possam estar com um ritmo bom, uma autonomia de jogo, né? Por exemplo, 60, 70, 75 minutos mais ou menos, um ritmo forte. Mas não foi isso que eu vi hoje. Eu esperava um pouquinho mais. Confesso que esperava um time pressionando o time adversário, tocando a bola com velocidade, porque o time do Corinthians tem mais qualidade que a equipe do Velo Clube. Vamos dar uma olhadinha em números desse jogo, deste Velo Clube 0, Corinthians 1 na tela pra gente. Posse de bola 33% a 67%, finalizações 12 a 14, certas 1 a 6, grandes chances 3 a 2. Ações da área rival 11 a 17, passes errados 60 a 74. Nas grandes chances ali... São 3 bolas paradas. Uma a mais ali do Velo, Aí né? é o algoritmo que joga a favor. É que muitas vezes a gente fala, né? Os números nem sempre traduzem muito o que é o jogo, né? Até do que se cria, enfim. É tudo isso que a gente estava falando desse Corinthians, ok, fica mais com a bola e tal, mas o quão efetivo consegue ser, né? Essa é a grande questão. Assim, a gente tem que levar em consideração isso, né, Glaucio? Eu sei que é começo de temporada, mas... Você até falou deixar o pessoal bem pro brasileiro. O brasileiro começa no meio da semana, né? Quarta-feira, então, aí que tá, não tem tempo pra isso. O Dorival usou, né, esses primeiros 5 jogos do Campeonato Paulista, justamente para dar minutagem. Ele até falou, vou mesclar, vou aproveitar, vou mexer bem na equipe para quando chegar a estreia do Campeonato Brasileiro, que eu possa ter os 11 jogadores com uma minutagem um pouco mais, vamos dizer assim, com a capacidade de aguentar, né, a pressão, o ritmo de jogo um pouco mais forte, uns 70, 75 minutos. Eu acho que ele rodou, nós vimos aí alguns jogos do Corinthians que o Corinthians ganhou, mas jogou bem abaixo, empatou também jogando bem abaixo. Tem alguns jogadores que se destacam, esse aí, né? O Yuri voltou, teve jogo contra o Santos, jogou muito bem, hoje entra, faz o gol. Mas a gente espera sempre mais quando você tem um time que tem uma diferença muito grande em relação à parte técnica. O time do Velo Clube hoje era defesa contra-ataque. Natural, ninguém esperaria que podia esperar que o Velo Clube fosse sair e pressionar o Corinthians, não. Todo mundo lá atrás esperando o contra-ataque, o erro do Corinthians. E o Corinthians com muita lentidão, com muita, como diria o Pascoal, né? Malemolência, vamos dizer assim, para poder jogar. E faltou, acho que, esse ritmo um pouquinho maior. E os jogadores têm que aproveitar. O próprio Guinegão, que o ano passado acabou o ano em alta, esse ano definiu aqui não... muitas vezes o ano passado, né, Zé? Esse ano aqui ele não conseguiu fazer um jogo no mesmo nível que foi o ano passado. E aí cai naquela mesma história. O Corinthians depende do Memphis para voltar, depende dos 11 titulares para poder jogar, um nível alto para poder encarar as outras equipes. Então, acho que o Dorival tem a experiência necessária para encontrar aí os 11 jogadores e também identificar aqueles que ele pode exigir um pouco mais e aqueles que têm que administrar a questão do entrosamento, do conhecimento, com essas peças que estão chegando agora, né? E como a gente dizia, né, como essa vitória foi importante, o Corinthians foi para 4º na classificação geral com 8 pontos, né? Antes, com o empate, estava ficando fora da zona de classificação ali dos 8 colocados, né? A rodada ainda termina amanhã. Amanhã a gente ainda tem no Canindé, Portuguesa e Guarani. Aí também pode mexer um pouquinho ali na classificação, mas o Corinthians está dentro dessa zona. Aliás, olha a rodada aí, essa 5ª rodada de Campeonato Paulista na tela pra gente. Os jogos começaram no sábado, com São Bernardo 0, Mirassol 4, Ponte Preta 2, Noroeste também 2, Palmeiras 3, São Paulo 1. Já no domingo, Santos e Red Bull Bragantino 0-0, jogo na Neoquímica Arena. Capivariano 1, Primavera 2, Novo Horizontino 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0 e este Velo Clube 0, Corinthians 1. E como falei, fechando essa 5ª rodada, amanhã à noite, Portuguesa e Guarani no Canindé. Muito bem, a gente segue acompanhando a movimentação também lá em Rio Claro. Qualquer novidade trazendo aqui dentro do nosso Sport Center esse pós-jogo dessa vitória do Corinthians para cima do
Velo Clube. Agora vamos com o Caco da Mota, trazendo o que aconteceu no Grenal. Tivemos Grenal hoje, com goleada, inclusive. O Caco chega aqui com a gente para trazer as novidades, para trazer as informações deste Grenal pelo... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram. Agora vamos trazer aí a classificação do Campeonato Paulista após os jogos desse domingo. Tivemos aí o Santos empatando com o Bragantino 0-0. O Primavera venceu o Capivariano 2-1. O Novo Horizontino venceu o Botafogo 2-0. Inclusive o Novo Horizontino está na liderança. Corinthians venceu o Velo Clube por 1-0. Aí nessa segunda teremos Portuguesa e Guarani. Classificação, em primeiro lugar o Novo Horizontino 12, Palmeiras tem 12, em terceiro o Bragantino 11, em quarto Corinthians 8, Mirassol tem 7, Primavera 7, São Bernardo 7, Capivariano 7, são os 8 que estariam classificados. Portuguesa tem 6, Santos 6, Guarani 5, Botafogo 5, Velo Clube 4, São Paulo 4, o Noroeste 4 e a Ponte Preta 4. Classificação atualizada. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.